Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Lembram-se daquele vazamento de esgoto ali atrás do Hospital das Clínicas, que nós divulgamos ontem? Ali é um complexo, né? Você tem o Hospital de Reabilitação Luci Montoro, você tem o Ambulatório Mário Covas, você tem a Faculdade de Medicina FAMEMA, tem o Hospital das Clínicas, que é mamutesco, ou seja, bitelão, atende 62 municípios, é referência SUS para 62 municípios, uma enormidade de pessoas, quantidade de pessoas que passam por ali, e justamente ali eu vou reprisar as imagens, porque me ligaram hoje dizendo que isto aí continua do mesmo jeito. Nós exibimos ontem, lamentavelmente o problema ainda continua, pelo menos continuava momentos antes de virmos para cá para apresentar o Hora H. Então, mais uma vez, eu faço um apelo ao Departamento de Água e Esgoto de Marília DAEM, ao Polegato, que é o diretor executivo, para equacionar esse problema, que vazamento de esgoto não é, obviamente, normal e nem aceitável em lugar algum, muito menos numa região como esta aí, como eu falei, que tem muitas residências e também várias unidades de saúde, inclusive, principalmente o Hospital das Clínicas, que é grandioso. Olha, ambulâncias passando por aí e tal. Então, espero que o problema seja equacionado o quanto antes. Mudando o assunto de pato para ganso, aqui dentro do Flash, o caso Choquito, a CP da pedofilia, aquela comissão processante instaurada na Câmara Municipal, reuniu-se novamente hoje de manhã, quando começou a definir os próximos rumos da comissão na Câmara Municipal. Inclusive, os nomes das pessoas que vão ser chamadas para prestar declarações à CP da pedofilia, que investiga o comportamento do vereador Palhaço Choquito e se este comportamento dele, que são os casos de pedofilia que foram denunciados à polícia, que estão sendo investigados, inclusive criminalmente pela polícia, e eu acho muito difícil que ele escape desta questão criminal, até conversava hoje com o delegado a respeito disso, ele tem esta mesma percepção, porque a coisa está muito complicada e cada vez vai ficando mais robusto o conjunto probatório contra o vereador, né? Mas na Câmara Municipal que se analisa se esse comportamento do vereador representou a quebra do decoro parlamentar, aquele conjunto de regras que devem ditar o comportamento do homem público. Não precisava nem perguntar isso, mas de qualquer forma a Câmara tem que analisar isso e o está fazendo através desta comissão processante. Foi solicitado também à polícia o envio de cópia do inquérito que apura esse crime de pedofilia contra o vereador. Talvez até o próprio delegado que preside este inquérito, doutor Fábio Pinha Góes, seja chamado para dar informações à comissão processante e os vereadores também deverão requerer uma cópia daquele vídeo pornô em que o vereador aparece em cenas de sexo explícito com duas garotas comprovadamente menores de idade. Este vídeo acompanhou a denúncia à polícia. Até um dos vereadores integrantes da comissão disse para mim por telefone hoje, momentos antes do início da reunião da CP da pedofilia. Então, a gente quer ver o vídeo para saber o tamanho da encrenca, né? E aí eu disse, olha, quem já viu o vídeo é categórico em afirmar que é sem defesa, o negócio é brabo. Bom, de qualquer forma, é isso que aconteceu hoje pela manhã na Câmara Municipal. Agora, tem uma outra questão, um apêndice a essa situação do vereador Palhaço Choquito, que a gente não pode deixar de observar e que vai, na verdade, criando um certo constrangimento, tenho certeza, para os senhores ocupantes de cargos junto à Câmara Municipal. Não tenho dúvida nenhuma de que é um constrangimento geral, são pais de família, não estou discutindo questão política, se é do contra, se é a favor, se é isso, se é aquilo, se apoia esse grupo ou aquele grupo. Independentemente disso, nós estamos lidando com pais, mães de família, com pessoas, acredita-se, obviamente, de bem, muito bem intencionadas, que têm os seus princípios, inclusive religiosos, por aí vai. E, de repente, esta é uma situação absolutamente constrangedora, não tenho dúvida nenhuma. Nunca imaginei, acho que nem mesmo aqueles ocupantes de cargos junto ao Poder Legislativo imaginavam que um dia um de seus membros, um de seus integrantes fosse estar envolvido numa situação tão delicada, vexatória quanto esta, que é de crime de pedofilia, não é? Porque é realmente a escória de tudo isso aí, não é? Mas, junto com esta preocupação,
eu acho que vem, inclusive, a questão legal no que eu vou dizer agora. No dia 23 de agosto, após a denúncia, portanto, ter sido feita contra o vereador Palhaço Choquito, a denúncia foi no dia 23, houve no dia 23 a apreensão dos computadores, são 5 HDs, 2 nos computadores que estavam na casa do vereador, 2 nos computadores que estavam no gabinete dele na Câmara Municipal, que são equipamentos públicos, pagos com seu dinheiro, e um HD externo. Então são 5 HDs que estão sendo vistoriados pela Polícia Técnica. A perícia ainda não entregou o laudo. O laudo, hein? Demorado, é o parto da montanha. Dia 23/8, a denúncia. No dia 26, 3 dias depois, porque foi numa sexta-feira, na segunda, o vereador já apresentou um atestado de um dia, um atestado médico. Ele tinha tomado alguns medicamentos, foi socorrido ao Hospital das Clínicas, passou por uma lavagem estomacal, aquela coisa toda, enfim, um atestado médico naquela ocasião para um dia que era a sessão justamente no dia 26 de agosto. No dia 2 de setembro, que aí a gente já ia para outra sessão da Câmara, imediatamente posterior àquela do dia 26 de agosto, ele pediu, através de um novo atestado médico, uma licença de 25 dias. 25 dias, que venceu no dia 27 de setembro. Na sessão do dia 23 de setembro, ele pediu mais um dia. Na sessão do dia 30 de setembro, ele pediu mais um dia. Então, ele vem apresentando reiteradamente atestados médicos, e são todos de ordem psiquiátrica, para se ausentar dos trabalhos à Câmara Municipal. Muito bem. Houve uma mudança no regimento interno da Câmara Municipal recentemente que permite o seguinte: o vereador pode se ausentar através de licença comprovada, licença médica, ou outro motivo, enfim, mas desde que comprovado, por até 29 dias. No 30º dia, se for por 30 dias, aí ele deve ser substituído pelo suplente. Até 30 dias ele não é substituído pelo suplente e nem perde o ganho, o salário. Quer dizer, a Câmara que tem, ou era para ter 13 vereadores, está com 12. Desde o dia 26 de agosto está com 12 vereadores. E o curioso, naquele primeiro período de 25 dias que o vereador Choquito se ausentou com um atestado médico, 15 dias do salário dele foram pagos pela Câmara Municipal, você pagou, o público pagou, e 10 dias, totalizando os 25, foram pagos pelo INSS. Essa informação me foi dada hoje pela Andréa Mello, que é assessora de imprensa à Câmara Municipal. Eu telefonei pedindo as informações, ela me retornou dando essa informação, então, que vem de dentro da Câmara. 15 dias daqueles 25 da licença do Choquito foram pagos pela Câmara e 10 dias pagos pelo INSS. A primeira licença de 25 dias, ele ficou em casa, ele não trabalhou e ele ganhou o salário de vereador. Agora, ele vem apresentando a cada sessão um atestado de tratamento de saúde, uma licença médica, para um dia, para o dia da sessão. Quer dizer, o vereador fica doente justamente no dia da sessão. Parece que é combinado a doença com o dia da sessão. Os atestados são todos de ordem psiquiátrica, é uma psiquiatra que assina, não sei o nome, não sei o que é que consta lá, dizem que é genérico o atestado, não está especificando um motivo, simplesmente que ele está impossibilitado de acompanhar os trabalhos, comparecer e acompanhar os trabalhos da Câmara por estar em tratamento de saúde, tratamento psiquiátrico. E aí eu perguntei, como é que fica isso agora? A Câmara vai continuar pagando o salário dele, mesmo ele, sessão por sessão, estar se ausentando? O regimento interno fala naquela questão dos 30 dias, como eu disse. Aí, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal me disse o seguinte: Ailton, entregamos isto ao departamento jurídico e os advogados estão analisando o que fazer, porque é uma situação inusitada, que não houve até então. Nós tivemos problemas de saúde em alguns vereadores, inclusive quem tivesse falecido durante o exercício do mandato por conta de problemas de saúde comprovados. Não estou dizendo que o caso do Choquito não seja, mas aqueles, o cara foi a óbito. E obviamente que era uma situação diferenciada. Cada sessão, um atestado. O que vai acontecer? O primeiro atestado de 25 dias, ele recebeu os salários integralmente. 15 dias pela Câmara, 10 dias ele recebeu pelo INSS. E agora? O que é que vai acontecer? Os atestados estão chegando, tem que analisar tudo isso, o departamento jurídico vai ver o que fazer nesse caso do vereador Palhaço Choquito. Então, uma coisa é a denúncia criminal, de ordem criminal apurada pela polícia, dificilmente o vereador escapa, o conjunto probatório é muito forte, eu tenho dialogado, conversado constantemente com os delegados a respeito disso, muito forte, muito forte. Então, criminalmente é uma situação.
Quebra de decoro parlamentar que pode levar à perda do mandato, mas tem que ser aprovada em plenário pelos senhores vereadores. E aí até existe aquela conversa de que o pescoço do Choquito pode ser colocado a prêmio e ele perder o mandato, se a comissão processante o denunciar por quebra de decoro parlamentar, até como resposta à sociedade e para tentar salvar outros vereadores que estão igualmente enrolados, empipinados, como aquele do diploma falso, vereador Zé Menezes e outras coisas mais, não é? Compra de diploma falso, denúncias que envolvem a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e por aí vai. Coisas cabeludas. Então dizem que até um jogo político lá, bota o pescoço do Choquito a prêmio e aí salva os outros. Não, aqui é mais grave, é mais sério, já resolvemos, vamos parar com isso, senão daqui a pouco está todo mundo denunciado, vira um denuncismo e que não tem mais fim. Muito bem, esse é um argumento. E finalmente tem essa questão dos atestados. O que é que vai acontecer? Nós vamos continuar pagando o salário do vereador que não comparece desde o dia 26 de agosto, que a Câmara está com 12 ao invés de 13 vereadores, os suplentes não assumem, está sendo pago, o cara não vai e a gente continua pagando. Como é que fica isso? Eu acho que a Câmara Municipal está pecando na comunicação com a população. Já devia ter se antecipado, ser proativa, tem lá assessoria de imprensa, relações institucionais e coisa que o valha, deveria já ter se antecipado e oferecido uma explicação para a sociedade, porque está ficando confuso isso. Claro que o presidente da Câmara tem nada a ver com isso, claro que os vereadores outros não têm nada a ver com isso, a situação envolve o Choquito, mas respingou, resvalou, atingiu, arranhou, deslustrou, empanou o brilho da Câmara Municipal. Merece uma resposta e rápida para a sociedade. Vamos ser proativos e não só reagir quando a boiada arrebenta a porteira. Aí não adianta. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro, dia do nordestino. Tenho o maior respeito pelos nordestinos. Em 1906, acontecia a primeira navegação de um barco a vapor pelo rio Paraná. Em 1967, Che Guevara era capturado na Bolívia. Faltam 84 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 185 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Agora vamos a alguns dos principais destaques desta edição do Hora H. Caso Vinícius, relator do processo do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, ministro Marco Aurélio Melo determina juntada de provas que o TRE ignorou. Pode significar uma inversão no jogo. Andarilhos, acusados de torturar e constranger moradores de rua levados à força para Ibitinga em 29 de abril, começam a ser ouvidos na polícia. O delegado diz que inquérito está chegando ao fim. Transparência, projeto que põe fim ao voto secreto na Câmara não é incluído na sessão desta semana, mesmo já decorrido o prazo de 10 dias da primeira votação. E acaba em briga entre os vereadores. Servidores, oposição força a retomada de negociação e pagamento do INPC à categoria, enquanto a Justiça não julga ações. Mas a discussão é politizada, acaba em bate-boca, dedo e riste e suspensão dos trabalhos na Câmara. Aliás, os trabalhos ontem foram suspensos 2 vezes. Uma justificativa. O vereador explica por que a Prefeitura não volta a negociar com os servidores. Segundo ele, vai aguardar decisão judicial sobre reposição salarial. Com estas e outras notícias, está começando o Hora H.
Muito bem, estamos no primeiro bloco de notícias do nosso programa, do Hora H, edição desta semana. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência. O Jornal da Manhã, nosso parceiro, sempre divulgando o programa Hora H, está trazendo na edição desta terça-feira, dia 8 de outubro, o seguinte destaque: Zona Oeste, vazamento de gás provoca incêndio e destrói cozinha. Isso aqui é muito sério, viu? Problemático que tem de acidente com botijão de gás, é uma coisa impressionante, e a população ainda não se conscientizou, não está preparada ainda para enfrentar esse tipo de emergência. Assassinato, pintor é morto com um tiro na cabeça na Zona Sul. Esse é o 17º homicídio registrado no ano aqui em Marília. Esse número já é 30,7% superior ao mesmo período de 2012. Aliás, a questão criminal, a questão de falta de segurança pública aqui em Marília é latente, é gritante, é muito, mas muito preocupante. Nós deveríamos ter uma grande frente, somando aí os políticos, os empresários, os representantes de entidades que representam a sociedade, né? A sociedade organizada. Eles todos deveriam se organizar e fazer uma grande cobrança junto ao governo do estado para que nós melhoremos a segurança pública aqui em Marília. Segurança pública aqui está deixando a desejar há muito tempo. E agora, pelo amor de Deus, os números estão mostrando números neste ano aqui de violência quase 31% superiores esses números do que o mesmo período de 2012. Quer dizer, a cada ano que passa a coisa vai aumentando, número de policiais diminuindo, infraestrutura policial igualmente diminuindo. Quer dizer, o crime cresce geometricamente, a estrutura de segurança pública decresce geometricamente também. Não caminham juntos. É uma barbaridade o que acontece. Já teve até decisão judicial aí, de primeira instância, obviamente, cabe recurso, exigindo do Estado que ele dote o município de Marília do número suficiente de policiais do trânsito, por exemplo. Nem isto nós temos aqui. A coisa está feia, viu? Dá a impressão que a cidade não tem polícia. Claro que tem valorosos policiais, eu não tenho dúvida nenhuma, mas em número suficiente. Então dá a impressão de que não tem. E fica a população aí no meio desse tiroteio. Um grupo policial que não consegue fazer frente ao tamanho do crime, ao tamanho dos problemas, das encrencas que nós temos aqui, e o crime, as encrencas todas se avolumando e acuando toda a população. Fica parecendo terra de ninguém. Coisa complicada. Jornal da Manhã, portanto, com esses destaques, você liga, assina, recebe em casa ou no trabalho, o melhor veículo de comunicação impressa diária aqui da cidade. Jornal da Manhã, 3311-5400, 3311-5400. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar dos andarilhos. Aquele inquérito continua na polícia. Já no cumprimento do segundo prazo de 30 dias após o vencimento do primeiro, o original, inquérito no 3º Distrito Policial de Marília, que apura possível caso de tortura e constrangimento ilegal contra um grupo de 15 a 20 andarilhos em 29 de abril, está chegando ao fim. Pelo menos é a informação que nós obtivemos com o delegado seccional de Marília, Dr. Luiz Fernando Quinteiro de Souza, sempre repito aqui, que nos atende com muita gentileza, com muito cuidado, com muita presteza, nunca negou uma entrevista. Dr. Luiz Fernando disse para o Hora H que o inquérito está na reta final. A denúncia formalizada ao Ministério Público e à polícia dá conta de que agressões e transporte forçado dos andarilhos para o trevo da cidade de Bitinga, naquela ocasião, 29 de abril, teriam sido praticadas por funcionários da Fumares, Fundação Municipal, cuja finalidade seria de amparar e recuperar socialmente essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Veja o que diz o delegado na entrevista concedida ao Hora H. Recebemos declarações das pessoas que teriam sido encaminhadas até Ibitinga. A Polícia Civil de lá já os ouviu em declarações, em termos de declarações. Certamente foram acolhidos lá pelo Serviço Social e depois encaminhados a uma delegacia. O delegado de lá colheu as suas declarações, nos encaminhou. Aqui, através dessas declarações, eles também foram localizados, também foram reinquiridos na cidade de Marília, embora nem sempre conseguimos a melhor declaração, mesmo porque o estado constante de ebriez de todos eles faz com que eles próprios fazem muita confusão na prestação dessas informações, mas o inquérito já está
tramitando, eles já foram ouvidos, narram as suas versões, dizendo que efetivamente foram levados até Ibitinga em 2 veículos, não identificam esses veículos, nem possíveis inscrições em suas laterais, apenas dizem que é uma perua Kombi, depois foram transportados por um ônibus, que nós encontramos um pouco de dificuldade, porque eles não passaram mais nenhum outro tipo de dado a nós. E na sequência também já estão sendo ouvidos os representantes do Poder Público Municipal, principalmente do local onde faz o acolhimento dessas pessoas, para verificar e certificar-se dessa alegação mencionada pelos andarilhos. Essas pessoas do Poder Público que estão sendo ouvidas são aquelas eventualmente citadas por eles como autoras de possíveis agressões? Sem dúvida, a fonte de informação nossa hoje são as próprias declarações dessas pessoas. Então, através deles é que nós conseguimos chegando a algum desses servidores municipais que eventualmente teriam praticado esses atos de tortura. Mas, por hora, nós estamos ouvindo, os quais ainda não foram ouvidos em sua totalidade. Os que já foram ouvidos negam terminantemente qualquer prática de tortura contra eles, e as investigações continuam, prosseguem, porque mesmo qualquer fato novo, indício novo, nós vamos carreando aos autos para, ao final, encaminhá-los à justiça. Hora H. Olha, nós não vamos esquecer esse episódio, esse fato, porque essas pessoas já estão numa situação deplorável, estão à margem da sociedade. Se não tiver quem verta os olhos sobre o caso narrado por elas, aí então nós estamos perdidos, né? Porque são seres humanos. Ah, mas são pinguços, são moradores de rua, ai que nojo, que coisa, que absurdo. Eles são o substrato, é verdade, da sociedade, mas foram gerados, criados pela sociedade, da qual eu faço parte tanto quanto você. Então nós temos nosso quinhão de responsabilidade sobre isso, não tem nenhuma dúvida. Os governantes, então, nem se fale, que hoje eles são o reflexo daquilo que deixou de ser feito no passado. E vai recrudescer, vai piorar isso aí com o passar do tempo, não tenha dúvida nenhuma, porque os governantes não fazem nada, nunca fizeram, a verdade é essa. Na verdade, política no Brasil é só para defesa de interesses, nunca públicos, quando muito de grupos. Pessoais, sempre. A gente está careca de saber disso, dá para você ver aí, não é? Então a gente vai continuar acompanhando para ver o que é que vai dar. Cobrar as autoridades, para ver se alguém, põe a mão em cima. Eu sei que tem um promotor de justiça que está de olho, que já disse, a hora que acabar o negócio na polícia, é para mim que vem. Que ele também está trabalhando paralelamente nesse caso. E é uma pessoa pai de família, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que, acredito pela postura, não vai deixar barato esse negócio. Se é que de fato aconteceu aquilo que estão narrando que aconteceu. Quando perguntei se o inquérito está chegando no seu final, o delegado Quinteiro de Souza foi categórico ao informar que sim. E deu a seguinte explicação técnica que você vê agora. Agora, no que diz respeito aos próprios andarilhos, todos eles, como vítimas, foram ouvidos em suas declarações, e agora estamos ouvindo os representantes do Poder Público, que certamente são pessoas localizáveis, que trabalham aqui na própria cidade, e certamente isso dentro em breve será concluído e remetido à Justiça. Hora H. Eu quero só fazer uma observação aqui que julgo extremamente importante, quando o delegado Dr. Quinteiro de Souza, que falou com o delegado Dr. Cláudio Pinhagóes, que está presidindo esse inquérito no 3º DP. Quando ele diz que são muito confusas as declarações dos andarilhos, muitas vezes estão com o lampião cheio de querosene, chapeados, aquela coisa toda, e aí fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, mas que ninguém narrou na polícia aqui de Marília que aqueles veículos em que eles foram transportados tinham alguma inscrição que os identificasse como sendo veículos públicos. Eu tenho aqui cópias dos boletins de ocorrência que foram registrados pela polícia do município de Ibitinga, né? E esses boletins aqui, eles são muito claros ao relatar. Está aqui um dos boletins de ocorrência, os senhores estão vendo a cópia, eu recebi tudo, o que foi relatado para o Ministério Público, o que foi relatado para o Departamento de Segurança Pública da cidade de Ibitinga, lá tem o Departamento de Segurança Pública, e está aqui, ó,
Boletim de ocorrência registrado na Rua Rio Branco, cidade de Ibitinga. Vanderlei Miguel é um dos andarilhos aí que teriam sido levados daqui para lá. Teriam não, que foi levado, porque você prestou depoimento lá exatamente no dia dos fatos, imagine, né? No dia 30, foram levados no dia 29, alegam isso, no dia 30 estavam lá. Foi às 8h02 da manhã que o moço prestou esclarecimento. A pessoa de Vanderlei Miguel noticiou que saiu do trabalho por volta das 19h30, dirigiu-se ao Instituto de Olhos em Marília, e que aí, de repente, chegaram na frente do Instituto de Olhos vários homens com 3 veículos, sendo 2 Volkswagen Kombis brancas, um veículo de cor preta e um ônibus também de cor branca. Os mesmos desceram das Kombis, disseram para o Vanderlei, vários homens moradores de rua que estavam no local, que adentrassem as Kombis, pois seriam levados a abrigos onde havia alimentação, acomodação, etc. Diferentemente, foram levados para fora da cidade, lá perto do motel Havaí, onde entraram num ônibus branco e foram levados para Ibitinga. Os homens portavam em suas mãos maquininhas de choque. Após adentrarem as Kombis, as pessoas foram encaminhadas até a saída da cidade, onde pegaram o ônibus. O veículo trafegou pela rodovia, os ocupantes do mesmo foram despejados no trevo de Ibitinga, que dá acesso à cidade de Itápolis. Quem conhece a região sabe qual que é esse trevo. É o primeiro trevo aqui, não o grandão. Vanderlei informa que não conhece nenhuma das pessoas que foram transportadas com ele, mas que aparentemente muitas delas têm problemas de saúde física ou mental. Não sabe informar quem são os homens que os abordaram em Marília, mas que as Kombis tinham o símbolo da Prefeitura Municipal da cidade de Marília. Está aqui. Então, delegado de polícia, Carlos Alberto Oliveira, tem aqui o carcereiro, o oficial, sei lá o que, todo mundo assinando isso aqui, termos e declarações, tudo fazendo essa referência, está aqui, ó. Tudo isso aqui, estância turística de Ibitinga, documentação que eu tenho em mãos, é relatado, inclusive, pelo secretário de Segurança de Trânsito, Tecnologia e Segurança Pública de lá, e piriri, pororó. Então, isso aqui acho que ainda vai dar chabu. Muito bem, nós antes de irmos ao intervalo, eu queria colocar no ar para os senhores aqui. Não, acho que eu vou primeiro chamar o intervalo, sim. Eu ia entrar num assunto, mas ele é mais complexo. Nós já estamos na metade do programa, vamos a um rápido intervalo. Volto na sequência, nós vamos abordar os outros temas todos já manchetados aqui para o Hora H. Interessantes, não saiam daí. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue.
Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. O RH te dá 6 motivos para terceirizar a mão de obra na organização da sua casa ou da sua empresa. Você estará livre do vínculo empregatício, do pagamento de verbas rescisórias em caso de demissão, fundo de garantia, adicional noturno, auxílio creche, seguro contra acidentes de trabalho, um dinheirão a menos que vai sair do seu bolso e muito mais comodidade no seu dia a dia. E custa menos do que você imagina. Ligue e peça mais informações ou envie-nos um e-mail. contato@planetlimp.com.br. Planet Limp, limpeza sob medida. De volta com o nosso Hora H, mais um bloco de notícias e notícias importantes para você que nos acompanha pelo canal 15 da TV Comunitária. Uma fotografia tirada da capa dos autos do recurso especial do chamado Caso Vinícius, lá em São Paulo, uma fotografia, foi lá no Tribunal Regional Eleitoral TRE, foi suficiente para provocar uma reviravolta no processo que já está no Tribunal Superior Eleitoral TSE em Brasília. Prestem atenção na informação que nós vamos dar agora. Através dessa fotografia, provou-se que o TRE julgou o recurso do caso Vinícius sem as provas contrárias ao parecer da relatora, a desembargadora Marli Ferreira, que foi seguido unanimemente o parecer dela pelos demais componentes da corte. Dessa forma, o prefeito Vinícius Camarinha reverteu decisão de primeira instância do Fórum de Marília por 6-0 e sustentou-se à frente da Prefeitura Municipal. Naquela ocasião, em abril deste ano, um dos juízes do TRE, o juiz Paulo Hamilton, discursou veementemente ao votar pela absolvição do Vinícius, alegando falta de provas para os argumentos da oposição, que foram abuso do poder econômico e do uso da mídia nas últimas eleições. Esta é a acusação: abuso do poder econômico e do uso da mídia nas últimas eleições. E o juiz disse que não tinha prova no Tribunal Regional Eleitoral para esta acusação. Nem recortes de jornais cujas matérias eram citadas na acusação do prefeito, segundo o juiz, haviam sido juntados, nem os recortes, ao processo. E reveja a manifestação do juiz Paulo Hamilton durante julgamento no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em abril deste ano, acompanhado esse julgamento com exclusividade pela câmera do Hora H. Veja. A análise mais aprofundada do conteúdo das matérias fica prejudicada pela ausência do exemplar do jornal. Existem alguns trechos que estão citados na inicial, não tem nem a comprovação. Hora H. Para não restar dúvida, mais uma vez, reveja a manifestação do juiz Paulo Hamilton. Foi o que mais falou, o pronunciamento dele foi o mais demorado. A argumentação dele, além do relatório, o relatório com o parecer da Marli Ferreira, da desembargadora Marli Ferreira, além dele, o mais contundente foi o juiz Paulo Hamilton, fazendo essa observação de que nem recortes de jornal haviam sido juntados na acusação, mesmo tendo sido citadas matérias publicadas nesses jornais naquele episódio do abuso do poder econômico e do uso da mídia. Veja. A análise mais aprofundada do conteúdo das matérias fica prejudicada pela ausência do exemplar do jornal. Existem alguns trechos que estão citados na inicial, não tem nem a comprovação. Hora H. Senhores, se de fato fosse real esta afirmação feita pelo juiz, que os senhores viram e reviram, constituiria numa falta grave dos advogados dos partidos que representaram contra o Vinícius Camarinha. Porém, estranhando essa situação,
Eles foram, os advogados, averiguar e descobriram o que de fato tinha acontecido. Até conseguiram fotografar a capa dos autos. Quando eu falo os autos, é o processo, ele tem várias capas. A capa dos autos do processo do caso Vinícius, ainda dentro do Tribunal Regional Eleitoral, lá no TRE, com um bilhete manuscrito. Um bilhete manuscrito preso por um clips, comprovando que 23 volumes do processo, 23 anexos com as provas, aqueles recortes de jornal, CDs, DVDs, tudo que os senhores podem imaginar, não haviam sido enviados para os gabinetes dos desembargadores que julgaram o processo em São Paulo. Tinha um bilhete manuscrito, foi fotografado, tem assinatura no bilhete. Alguém reconheceu. Isso aqui não foi mandado para os desembargadores. Ou seja, eles decidiram sem ver as provas existentes. Dá para acreditar num negócio desse? Século XXI, ano 2013. Justiça brasileira. Dá para acreditar num negócio desse? Eu tenho um amigo ex-juiz de direito que diz assim até hoje. A gente é muito amigo. Ele diz até hoje: Deus nos livre de um dia precisar da justiça brasileira. Está aqui. Ele está coberto de razão. Essa situação, com fotos e até respostas às indagações oficiais que foram feitas ao Serviço de Processamento do TRE de São Paulo, constou do recurso especial da coligação PSDB-PTB e do PMDB ao TSE em Brasília. É a terceira e última fase do caso Vinícius. Semana passada, quando todas as informações caíram nas mãos do relator sorteado para o caso Vinícius, ministro Marco Aurélio Mello, não restou dúvida. Ele constatou o equívoco, vamos chamar assim, né? O equívoco do Tribunal Regional Eleitoral e imediatamente solicitou os volumes dos anexos que não foram remetidos para Brasília, nem foram entregues para os desembargadores lá no TRE, nem foram mandados junto com o recurso especial para Brasília. Quer dizer, esconde isso. É o que a gente fica pensando. Me disse um advogado que o TRE teria justificado a situação embaraçosa e suspeitíssima como simples, abre aspas, esquecimento. Imagine esquecer de remeter ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, 23 volumes de provas. Eu estou fazendo essa acusação. A prova está aqui. Vai a acusação e não vai a prova. Como é que faz? A reportagem do Hora H apurou que os volumes omitidos do processo carregam justamente aquelas provas mais importantes contra o Vinícius Camarinha, que ocupa a Prefeitura de Marília por força dessas medidas judiciais provisórias, ainda não é nada definitivo, por isso que a gente diz que não acabou. Dentre essas provas, os possíveis crimes contra a lei eleitoral praticados em 2012 e documentos e declarações dando conta de que o Vinícius seria, inclusive, um dos donos do grupo de comunicação envolvido neste episódio. Tem até declaração de fé pública, em cartório, registrada em cartório. O relator Marco Aurélio Mello, pode botar no vídeo aí, para não dizerem que a gente está inventando história, vejam aí, por favor, a gente comprova lá, esse é um documento extraído, a gente recebe no e-mail, né? Extraído lá do TSE, é o acompanhamento processual, cada linha desta é uma manifestação, uma providência tomada, e vamos para a parte final, que é a parte que mais interessa aí, ó, esta aí é fundamental. Então, segura aí, por favor, segura aí. São 8 volumes com os autos principais e 23 com as provas que os advogados contra o Vinícius consideram irrefutáveis. Eles também acreditam que todo esse equívoco comprova ter havido erro no trâmite processual do TRE em São Paulo, situação que eles acreditam que será corrigida no TSE, ou seja, cassando o mandato do prefeito Vinícius e aí então determinando a realização de novas eleições aqui na cidade. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que é o que eles esperam, os advogados contrários. Os advogados favoráveis ao Vinícius dizem o contrário, obviamente nem podia ser diferente. Veja o que está aí no seu vídeo, despacho de 2 de outubro, tem, portanto, 6 dias esse despacho, é referente ao recurso especial 49057, que é o recurso especial do caso Vinícius. Recurso especial, anexos, atuação e retificação. O gabinete prestou as seguintes informações, naquele item 1. Com os especiais, busca-se a reforma do acórdão
que implicou a improcedência dos pedidos veiculados nas ações de investigação judicial formalizadas em face dos recorridos. Anoto constar no termo de recebimento, a folha 1812, e no sistema de acompanhamento de documentos de processo, observação de não terem sido encaminhados a este tribunal, TSE, os 23 anexos apontados na autuação do recurso eleitoral 49057. Volumes de 1 a 8 do Tribunal Regional Eleitoral foram os 23 não. As provas, de novo, simplesmente sumiram. O processo veio concluído em 10 de setembro, aquela linha única ali, ó. Então chegou lá no TSE 10 de setembro. Nós estamos em dia 8 de outubro, o ministro Marco Aurélio Mello falou, pera um pouquinho, cadê as provas? Porque ele viu a fotografia, ele viu o bilhete manuscrito. Em 18 de setembro, 8 dias depois dele receber tudo isso lá no TSE, ele questionou e a Secretaria Judiciária encaminhou a este gabinete dele, Marco Aurélio Mello, os referidos anexos. Contudo, ante a remessa tardia, foram registrados sob o número tal, não constando da autuação. Ou seja, ele teve que pedir para mandarem para Brasília os 23 volumes com as provas. Item 2. Ante o quadro, retifiquem a autuação para constarem os anexos alusivos a este recurso especial. Publica em Brasília, 2 de outubro, ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso Vinícius no TSE em Brasília. Vou fazer que nem o Marcelo Rezende. Corta para mim. O que vai dar? Não sei. Mas que isso aqui tá cheirando podre. Faz favor. Nem apareceram as provas para os desembargadores que julgaram no escuro o caso Vinícius lá no TRE, nem foram mandadas para Brasília. Ele teve que pedir, o Marco Aurélio Mello, que é um homem sério, teve que pedir para eles mandarem para lá. Ô, gente, faça-me o favor. Mudando o assunto de pato para ganso, o prazo de 10 dias exigido pelo regimento interno da Câmara entre a primeira e a segunda votação de projeto de lei que modifica a condução dos trabalhos na Casa já venceu. Esses 10 dias já foram de embrulho, mas o fim do voto secreto na Câmara Municipal de Marília não foi incluído na sessão de ontem como se esperava. O autor da proposta, vereador Mário Coraini Júnior, argumentou pela votação ontem mesmo. Ocupou a tribuna, ou da cadeira dele na Câmara, do assento dele, e disse, não, coloca aí, fez um requerimento verbal, mas foi rejeitado esse requerimento por parte dos demais vereadores, que na primeira discussão, mais de 10 dias atrás, aprovaram o fim do voto secreto. Votar secretamente na Câmara, foram eleitos para nos representar, vão lá, na hora de votar eles têm que se esconder? Faça-me o favor. Resultado, deu briga entre os vereadores, especialmente entre o Coraini e o Zé Menezes, foi feio o negócio, viu? Houve a suspensão dos trabalhos pela presidência. Na verdade, 2 vezes a sessão foi suspensa no dia de ontem. Veja o momento em que o presidente Nardi anunciou o resultado da votação do pedido verbal do Coraini e aí o pau comeu. Rejeitado contra 7 votos. Pela ordem. O tempo é o senhor da verdade. Esse projeto é aquele que foi aprovado em primeira discussão. Eles estão agora se contradizendo a si mesmo, porque esse projeto é aquele que limita o voto secreto do vereador. Vamos passar a ordem do dia. Pela ordem... Eu havia pedido. O vereador Damasceno. É bem rápido. Bem rápido. É só para dizer... Não. Mas eu espero que ela seja pertinente. É bem rápido. É só para... Vereador Mário Coraini, vereador... Tá suspensa a sessão. Hora H. Você vai dizer, mas não deu para ouvir direito. Ali as acusações, o curioso aqui, Marília, os ataques, eles são sempre pessoais, né? Não são ao sujeito político, são a filhos, esposa, vizinhos, compadres. É gozado isso daí. Eles tentam intimidar dessa forma, né? Eu vou falar do teu filho, eu vou falar da tua mulher, eu vou falar do teu primo, eu vou falar do teu padrinho. É uma coisa de doido que acontece aqui. O agente político é eles envolvem a família, né? É uma coisa... Bom, a gente precisa ver também a questão do nível de cada um, nível intelectual, de escolaridade, essas coisas todas. Mas, meu Deus do céu, via de regra o pau come.
E não deu para a gente ouvir direito o negócio ali, porque os microfones são cortados na Câmara, né? E aí a gente está colhendo o som direto daquele aparelho que emite para a câmera que a gente está gravando, você fica sem esse áudio. Mas teve outro bate-boca. Vereadores da oposição forçam retomada de negociações entre prefeitura e servidores municipais para, ao menos, o pagamento do INPC para a categoria, situação prevista na Constituição e também em lei municipal. Requerimento nesse sentido, de autoria do vereador delegado Wilson Damasceno, foi colocado em discussão e Mário Coraini ocupou a tribuna de novo, Mário Coraini, para defendê-lo e alertar que não pagar a reposição inflacionária para os servidores públicos municipais poderá sair caro para o erário público no futuro. Veja como foi pelas lentes do Hora H. Passa a data base, prefeito não se digna a dar a reposição e nem sequer dá satisfação e tem a desfaçatez de pegar, picotar, separar em pedaços depois já de junho para pagar em 3 parcelas uma reposição salarial que era de direito, é o chamado gatilho salarial. Isso é o maior absurdo. Maior absurdo porque, além de tudo, vai trazer prejuízo para o município de Marília. Sabe por que vai trazer prejuízo? Porque a ação do gatilho salarial, desde o Orestes Quércia, sempre vingou nos tribunais. Sempre a ação de reposição salarial mediante o direito do servidor na data base, desde Orestes Quércia, que já está morto e enterrado, e não está fazendo falta nenhuma também, desde essa data, é que se obriga a pagar essa reposição salarial. Portanto, a prefeitura, os funcionários públicos, ingressando com a ação, vão ganhar essa ação. E o que vai acarretar? Vai acarretar juros, correção monetária e honorários de advogado, fora outras despesas processuais, durante todo o período. E está se arrastando ao longo do tempo. Hora H. Como se diz popularmente, pode sair mais caro o molho do que o frango, não é? O Coraini aprofundou essa discussão e sugeriu que os servidores mandem ações para a justiça exigindo a responsabilização do atual prefeito. O homem e o servidor público que causa lesão ao erário público tem que ser responsabilizado, pagar esse prejuízo. Portanto, eu encareço aos servidores públicos, não deixem de promover essa ação pública, não deixe de fazer tudo o que tem de direito, porque precisa fazer com que depois, mesmo que esse prefeito não exerça mais o cargo aqui, venha mais tarde, mediante ação própria, ação civil própria de indenização, indenizar o erário público por esta ilegalidade, por esse absurdo que cometeu, não respeitando o direito do servidor público à sua reposição salarial. Isto é direito sagrado, assegurado pela Constituição, assegurado pela lei orgânica e, portanto, não podia deixar de ser contemplado o servidor com essa reposição na data base. Hora H. Desse momento em diante, o vereador Coraini acabou politizando toda essa discussão, ao dizer que essa maneira de agir que a gente está vendo do prefeito Vinícius Camarinha, de não ter concedido a reposição, ter proposto parcelar os 7,22% do INPC em 3 vezes, enfim, essa encrenca toda, ele diz que isso é típico dos Camarinha. E teria começado quando o pai do Vinícius, o deputado federal Abelardo Camarinha, era prefeito. Ali começou a politizar a coisa e daí em diante o pau comeu. Aliás, característica da administração que nasceu com Abelardo Camarinha e vem se perpetuando no tempo em Marília, graças a uma infelicidade tremenda de falta de cultura e de educação e informação de nosso povo, o tipo da administração que entende que é dono de Marília, que faz o que bem entende, que não respeita a lei. Precisam parar com essa mania que quem manda no Tesouro, que quem manda na administração pública são eles. Não, é a lei. É a lei. A vontade da lei é que tem que ser perseguida e quem não obedece à lei, desrespeita a lei, é infrator. É o caso do prefeito municipal de Marília.
Hora H. Óbvio, na Câmara você tem grupos que se opõem politicamente. Esse que dá o equilíbrio na democracia, não há dúvida nenhuma. Do mesmo partido que o Vinícius e o Abelardo, o vereador Erval Rosa Seabra foi para a tribuna depois dessa manifestação e essa politização da discussão feita pelo vereador Mário Coraini e, dirigindo-se ao Coraini, embora não estivesse olhando para ele, saiu em defesa dos Camarinha, pai e filho. E o fez com veemência, como poucas vezes vista. Veja aí. Cada vez que vem aqui, aí fala do Camarinha, fala do pai do Camarinha, fala da mãe do Camarinha, fala do filho do Camarinha, fala de... Como se fosse isso aí para resolver os problemas aqui dentro dessa casa, um problema como esse. O que tem o Camarinha a ver com isso aqui? Eu não tenho procuração nenhuma. Não vejo o Camarinha faz quase um ano. Vi esse ano na posse aqui em janeiro. Mas não tenho procuração nenhuma para defender Camarinha aqui. Mas também acho que não tem nada a ver de nós estar tratando aqui e falando de Camarinha. Entendeu? A pecha que se pegou aqui para se falar de Camarinha, de Camarinha, de Camarinha. Hora H. Tá vendo? Um lado bate, toda ação tem uma reação, o outro reage. Depois disso, não teve como ser contido o confronto pessoal e costumeiro de toda a sessão da Câmara entre o Erval e o Coraini. Os dois sempre se estranham. Teve de tudo, bate-boca, súplica do presidente por ordem no plenário e ele não era atendido e, por fim, a suspensão dos trabalhos da Câmara Municipal. A lente do Hora H registrou tudo. Que eu não sei, ó, precisa ver na sua época como é que era a coisa. Tem, vamos continuar. Eu vou pedir, por gentileza, vamos retomar. Não, vamos retomar. Eu peço aos senhores que mantenham a calma, por favor, vamos continuar a discussão do requerimento. Vamos continuar a discussão do requerimento. Por gentileza, vamos continuar a discussão do requerimento. Para, está suspensa a sessão. Eu peço por gentileza que suspenda a sessão. E vocês têm? O senhor não responde nada, o senhor não está respondendo aí. E você não respondeu? Respondi sim. Você achou alguma coisa contra mim? Eu tenho um processo. O legal era chefe do Conselho, você é chefe de muito ladrão aí. Viu? Cada um responde por si. E a Celino não foi condenado, não. A Celino não foi. Mas Camarinha foi. E isso foi invenção do Camarinha. Pra me sujar. E não sujou. Porque até a indenização o Camarinha me pagou por calúnia. Por calúnia. Duas. Viu? Eu não preciso mais. Está aprovado. Agora eu não estou lá denunciado lá. Não, por gentileza, eu gostaria de... Você quer ouvir o seu... Hora H. Lavar roupa suja no tanque, meu. Tá pensando o quê? Bom, de toda a brigaiada que novamente se instalou na sessão da Câmara de Marília entre oposição e situação sobre pagamento da reposição salarial dos servidores este ano, vamos ao foco da questão. Está atrasada essa reposição há 6 meses, a data base é 1º de abril, e restou uma justificativa. A gente foi buscar, não temos que ser justos aqui e apresentá-la. Aliado ao prefeito, o vereador Erval, ocupou a tribuna para explicar o motivo pelo qual a prefeitura não volta a negociar com seus funcionários, como tem pedido a oposição e o próprio sindicato da categoria reiteradas vezes. A explicação, não diria oficial, mas que vem por um porta-voz, vamos dizer assim, uma pessoa muito próxima do gabinete, é esta. Criou-se um imbróglio tão grande nessa situação que hoje é difícil a reabertura de uma negociação dessa, voltar a esse assunto, já que nós temos 2 ações pendentes
na Justiça, uma do sindicato e outra do vereador autor do requerimento, que ainda depende de decisão e que tratam dessa matéria. Então, a retomada de uma abertura de uma outra negociação hoje seria um terceiro encaminhamento para o mesmo assunto. Nós estaríamos pela terceira vez. Qualquer decisão que se tome hoje, nós corremos o risco de ter duas ações, não se sabe lá Deus como elas serão julgadas, mas que serão julgadas, que chegarão aqui um dia, eu não sei se daqui um mês, daqui um ano, daqui 2, mas elas chegarão e terão uma decisão a ser cumprida. Hora H. É o que temos para o momento, senhores. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Amanhã, dia 9, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida chega a Marília. Vem de São Paulo, chega a Marília, depois daqui vai para a cidade de Assis. Mas vai estar em Marília amanhã, 19 horas, às 7 da noite, seguirá em cortejo até a paróquia de São João Batista. 8 da noite tem missa festiva de recepção da imagem. Mas amanhã a gente traz outras informações a esse respeito. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até amanhã com mais uma edição do Hora H.